Então, vamos lá, trazer aqui uma informação, notícia aí recente. Produção de bioinsumos on-farm em vias de tornar-se ilegal no Brasil. É uma notícia aqui da Sociedade Nacional de Agricultura, trazendo aí uma perspectiva do que está acontecendo, está em vias de acontecer, e a gente vai estar aqui discutindo um pouquinho, trazendo algumas informações, fazendo um react aqui um pouco, tratando sobre esse assunto em específico. Então aqui é um pouquinho os dados, né, trazidos aqui pela reportagem. O Brasil se destaca em nível mundial na produção de bioinsumos. Mais de 60% dos agricultores brasileiros estão adotando biopesticidas e biofertilizantes, frente aos 33% dos europeus, em um levantamento da McKinsey Company de 2022. E aí, apesar dos números, produzir biofertilizantes e bioinsumos on-farm, ou seja, dentro da propriedade, bem importante ter essa noção. On-farm, propriamente diz aí em inglês, são esses biológicos produzidos dentro da propriedade, porteira dentro, e aí a gente vai discutir aqui as formas como isso é feito e o porquê da premissa dessa proibição, os motivos que estão sendo levados para a proibição. E aqui narrando o projeto de lei diretamente do Senado, ou seja, o legislativo sendo proposto aí pelo Senado brasileiro, a Lei 3.668/21 do Senado Federal, apresenta dispositivos que poderão impedir agricultores brasileiros, inclusive de orgânicos, de produzirem os seus próprios insumos, bioinsumos para controle biológico de doenças ou pragas a campo. Ou seja, se aprovada, essa PL vai proibir a produção de insumos biológicos on-farm. No carrossel aí de exigências desse projeto está a necessidade de tripla validação do produto, acarretando gastos e uma grande dose de burocracia. A queda de braço, aqui algumas entidades bem representativas do agronegócio brasileiro. Vamos citar aqui a ProSoja, a CNA, a Absolo, a ANDA, a ABBINS e a GAS, que é o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, dentre outras. Ou seja, tanto uma PL como essa está incomodando tanto o pessoal mais de foco no agronegócio, quanto também o pessoal de foco mais na agricultura familiar, se opõe, né? Está aqui mostrando que todas essas associações se opuseram a essa proposta, porque a medida favorece as indústrias. A gente vai estar discutindo um pouco isso no decorrer do vídeo, dificultando a redução de pesticidas químicos na lavoura, criando uma reserva de mercado para estes produtos. O presidente da ProSoja Brasil, Maurício Buffon, afirmou que atualmente mais de 60% das propriedades agrícolas adotam os bioinsumos no Brasil, e um produto hoje que é essencial para a agricultura nacional. Então, nesse contexto, é preciso avançar a lei de regulamentação dos bioinsumos, que é um grande problema na questão dos on-farms. Para continuarmos avançando, é muito importante que o produtor continue adotando essa tecnologia. Ressalta aqui o presidente da ProSoja a importância e o porquê desses bioinsumos terem crescido exponencialmente aí a nível Brasil. O caráter de urgência, ele ressalta aqui mais uma vez a questão da lei dos bioinsumos, principalmente com a nova regulamentação de agrotóxicos, que é a 14.785 de dezembro de 2023, estabeleceu obrigatoriedade de registro para todos os defensivos, inclusive os biológicos. Os milhares de agricultores que atualmente utilizam os biológicos preparando na própria fazenda serão enquadrados como ilegais, caso não se adaptem às novas regras no prazo que se encerra em dezembro deste ano corrente. Ou seja, você, agricultor, você, consultor, que tem em mãos essa produção on-farm, é necessário, caso preconize a regulamentação, caso preconize estar dentro das quatro linhas, jogando dentro das leis,
a regulamentação e o registro desses produtos, inclusive biológicos, inclusive os produzidos on-farm. No mercado hoje desregulamentado, seria muito interessante estar sendo feito como uma maneira de defesa, seria uma defesa que o agricultor, o consultor ou até mesmo uma empresa, obviamente com uma empresa as exigências são outras, deveriam ter visando esse tipo de defesa e visando estar regulamentado. Aqui até a reportagem ressalta um pouco das penalidades. Então, por essa lei de dezembro de 23, poderá haver pena de reclusão de 2 a 4 anos para quem produzir, importar, comercializar ou dar destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos em desacordo à lei, e para quem produzir, armazenar, transportar, importar, utilizar ou comercializar pesticidas, produtos de controle ambiental ou afim não registrados ou não autorizados, a pena será de 3 a 9 anos. Aqui traz um pouco de uma visão da coordenadora do Centro de Inteligência em Orgânicos, CI Orgânicos, Silvia Vanchner, creio que se fala assim, afirmou que no caso dos produtores orgânicos, muitos agricultores familiares, associações, pequenas cooperativas produzem em seus sítios os insumos para o próprio uso. Em muitos casos também essas associações produzem uma quantidade X e distribuem aos associados, se reúnem ali para estar fazendo essa produção e depois distribuem entre os favorecidos. Então, proibir a produção on-farm, segundo aí a Silvia, a proibir a produção desses insumos no sítio on-farm, que utilizam ingredientes e substâncias autorizados pela legislação brasileira, seria um contrassentido e, consequentemente, causaria impacto econômico no setor. Ela ainda reforça que, referindo a produtores certificados ou cadastrados no MAPA que cumpre a legislação para a produção orgânica e utilizam na produção dos seus alimentos a matriz biológica, aqueles encontrados na natureza com caudas naturais, compostos orgânicos, controle biológico, inoculantes e conservantes naturais. Ou seja, ela ressalta que muitas vezes, principalmente aqui tratando exclusivo desses agricultores orgânicos, eles se utilizam de meios naturais para produzirem seus insumos. E aqui também traz um relato do diretor do GAS, o Eduardo Martins, que a produção de bioinsumos na fazenda para consumo próprio tem sido fundamental para alterar a maneira de se fazer agricultura. Aqui abre aspas, esses insumos, esses micro-organismos multiplicados na própria fazenda nos ajudam na parte da nutrição de plantas, na fertilidade, são uma contribuição fundamental para reduzirmos principalmente o uso de inseticidas, fungicidas, reduzindo até 80% a utilização de insumos químicos para esta finalidade. A tentativa de criminalizar essa ação não tem fundamento jurídico e muito menos o fundamento de realidade. Hoje existe uma quantidade significativa de agricultores que adotam essa prática e fazem com que o Brasil seja o país que mais adota bioinsumos no mundo. Aí a reportagem da Larissa Machado. Eu queria trazer aqui 2 pontos de vista. O primeiro, até anotei alguns dados, eu gostaria de estar passando. O primeiro, fevereiro de 2024, israelense ICL adquiriu a Nitro 1000 do Brasil pela quantia aí, essa aberta em valores, 30 milhões de dólares. Ou seja, uma grande empresa de fertilidade adquirindo uma de biológicos. A Yara, uma das principais players hoje, principalmente em adubação, em 2023 adquiriu a italiana Agribios. Corteva, poderosa Corteva, adquiriu em 2023 também a Simorg, empresa espanhola, e aqui uma bem destacada a nível de mercado, que é a Stoller. Em 2023 acabou adquirindo e se somando essas 2 empresas ao grupo Corteva. E para finalizar, em 2022 a Rizobacter, que é uma empresa que destacadamente sempre teve um grande controle no mercado de biológicos, principalmente de inoculantes, pertencendo aí ao grupo Bioceres, comprou a Mahoney Bio Innovations, ou MBI, uma empresa americana, e na época a avaliação dessa empresa estava em 240 milhões de dólares. Então, trazendo essas informações para o contexto, o que a gente pode refletir? E
Na reportagem e os profissionais ali que trouxeram seu ponto de vista, todo mundo admite que há uma necessidade de uma regulamentação específica e uma visão diferenciada para o que existe dos bioinsumos. Porém, entre uma regulamentação desse tipo e uma proibição daqueles que não tiverem em acordo ou já diretamente nem fazer essa avaliação e já proibir, é um caminho bem distinto, são situações bem diferentes. Obviamente que tem um interesse mercadológico, obviamente que essas empresas têm uma grande influência política e social nos bastidores do que é o agronegócio brasileiro hoje. Então, com certeza, as peças estão sendo movidas no tabuleiro visando protecionismo comercial, visando manter essas empresas no contexto e na comercialização atual. Porém, também se tem um outro ponto de vista de que bioinsumos estamos falando, de qual forma estão sendo propriamente produzidos. O on-farm, hoje, a nível de mercado, nós temos duas situações. A primeira são os on-farms isolados e a outra são os on-farms que estão ali numa mistura, numa cauda, todos eles reunidos. O isolado, que até umas grandes empresas hoje no Brasil estão preconizando isso aí, fornecendo a estrutura, fornecendo os insumos para a produção ali, as cepas, as misturas previamente prontas para realização, quando de maneira isolada eles preconizam mais a questão da higiene, a questão de realmente estar sendo multiplicado o micro-organismo alvo. Por exemplo, se eu vou multiplicar os subtilis, eu vou estar tomando todos os cuidados de higienização do profissional, do ambiente, para realmente estar produzindo e garantindo a produção dos subtilis. Nas caudas múltiplas, se é que podemos chamar assim, aí podemos ir para o TMT, podemos ir para várias caudas que estão sendo amplamente trabalhadas, muitas vezes não se tem o controle de quais micro-organismos estão sendo multiplicados. E nós sabemos, é amplamente divulgado não só na agricultura, que existem micro-organismos benéficos e também micro-organismos maléficos. E no caso de um micro-organismo maléfico desse, eu já até conversei com alguns profissionais e eles ressaltaram que os maléficos acabam se equilibrando ali com os benéficos, mas e numa situação hipotética de que um maléfico se multiplique mais do que um benéfico? E você estar inoculando na sua lavoura, por exemplo, uma Xanthomonas campestris, que até então a medida mais efetiva hoje é pousio, 2, 3 anos. Imagina uma situação dessa, onde uma on-farm é mal feita e você acaba multiplicando e tendo que deixar uma área agrícola 2 a 3 anos de pousio, o tamanho do prejuízo que não é. Escherichia coli, totalmente contaminante, alto nível de contaminação e totalmente prejudicial à saúde humana. Um funcionário, um colaborador ou o agricultor em si estiver manuseando, às vezes numa correria, falta um pouquinho de cuidado, pode se contaminar, pode trazer graves problemas para a própria saúde. Então, o meio termo é muito importante, uma regulamentação é muito importante e a forma como é feita também é muito importante. Independente se for caudas múltiplas, se for micro-organismos isolados, é muito importante que se tenha essa noção e que se tenha um acompanhamento técnico de um engenheiro agrônomo no processo de produção do on-farm, independente da objeção e da escolha que você fizer. Então, é um ponto que deve ser discutido, deve ser entendido tanto pelas autoridades, tanto pelos agricultores, para a gente conseguir chegar aí num consenso, chegar num caminho para a produção on-farm, que, na minha opinião, ela é imparável, não tem volta mais a produção on-farm. Realmente tem as suas admissões positivas e realmente tem agricultores que estão tanto economizando dinheiro, tanto quanto obtendo maiores níveis de produtividade ou lucratividade, e também deve ser entendido o avanço dessas multinacionais bilionárias que têm altos faturamentos e que dependem dessa cadeia para se manter, o tanto que eles irão trabalhar nos bastidores, tanto que eles irão
mexer aí suas peças no tabuleiro. Talvez essa é uma primeira investida, mas no decorrer do tempo podem vir outras, o tanto que essas empresas que já têm esse impacto não abrirão mão desse mercado. Então, eu quero que você deixe sua opinião aqui também sobre esse tema, que de certa forma não deixa de ser polêmico, e também as alternativas que vocês que acompanham aqui acreditam para a gente chegar num consenso e poder avançar. A regulamentação ela é inevitável, então muito por esse contexto, muito por às vezes um micro-organismo que está ali pode estar sendo multiplicado e pode estar sofrendo alguma mutação ou alguma funcionalidade que ele passe a não ser tão benéfico ou passe a não ter um efeito positivo buscado. Então é necessário essa discussão, é necessário chegar num consenso e buscar alternativas para a produção on-farm, para a produção de bioinsumos continuar de maneira pujante. Agradeço a atenção e deixe seu like e também a sua opinião nos comentários.